Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Paulino, bispo de Nola. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Os santos João Fischer, bispo, e Tomás Moro, mártires, que, por se terem oposto ao rei Henrique VIII na controvérsia sobre o seu matrimônio e sobre o primado do Romano Pontífice, foram encarcerados na Torre de Londres, na Inglaterra. João Fischer, bispo de Rochester, homem ilustríssimo pela sua erudição e dignidade de vida, foi degolado neste dia diante do cárcere por ordem do próprio rei. Tomás Moro, pai de família digníssimo e presidente do Conselho Real, por causa da sua perseverança na fidelidade à Igreja Católica, no dia 7 de julho foi associado ao martírio do Venerável Pontífice. Morte no ano 1535. Em Roma, a comemoração de São Flávio Clemente, mártir, que, por ordem do imperador Domiciano, com o qual exercer o consulado, acusado de renegar do nome dos deuses, foi condenado à morte pela fé de Cristo. Morte no ano 96. Em Verulam, na Bretanha, território da atual Inglaterra, Santo Albano, mártir, que, segundo a tradição, ainda não batizado se entregou em lugar de um clérigo que tinha recolhido em sua casa e do qual receberá os ensinamentos da fé cristã, trocando com ele as vestes. Por isso, foi flagelado, atrozmente atormentado e finalmente decapitado. Morte no ano 287. Em Caerleon, na Bretanha Menor, região da atual França, os santos Júlio e Arão, mártires, que, durante a perseguição do imperador Diocleciano, sofreram o martírio depois de Santo Albano. No mesmo tempo e no mesmo lugar, muitos outros cristãos, torturados com diversos suplícios e crudelissimamente flagelados, superaram o combate e alcançaram as alegrias da cidade eterna. Data da morte incerta. Em Doliche, na Síria, atualmente na Turquia, Santo Eusébio, bispo de Samosata, que, no tempo do imperador Ariano Constâncio, disfarçado com veste militar visitava as igrejas de Deus para as fortalecer na fé católica. Posteriormente, no tempo do imperador Valente, foi desterrado para a Trácia, mas,
Restabelecida a paz da Igreja, regressou do exílio no tempo do Império de Teodósio. Finalmente, ao visitar novamente as igrejas, morreu mártir com a cabeça partida com uma telha atirada contra ele por uma mulher ariana. Morte no ano 379. Comemoração de São Nicetas, bispo de Remesiana, na Dácia, hoje Bela Palanca, na Sérvia, que São Paulino de Nola louva com um eloquente poema, por ter anunciado o Evangelho aos bárbaros, transformando-os em ovelhas de Cristo conduzidas ao redil da paz, e por ter conseguido que gente inculta e habituada ao latrocínio aprendesse a cantar os louvores de Cristo com um coração romano. Morte no ano 414. Em Roma, no Palácio Pontifício de Latrão, o Beato Inocêncio V, Papa, que depois de ter tomado o hábito da Ordem dos Pregadores e ensinado a Sagrada Teologia em Paris, aceitou com relutância a sede episcopal de Leão e orientou, juntamente com São Boaventura, o concílio ecumênico para a unidade entre os latinos e os gregos separados. Finalmente, eleito para a cátedra de Pedro, pouco tempo exerceu a função de pontífice, porque a morte só lhe permitiu ser quase apenas mostrado, mais do que dado à Igreja de Roma. Morte no ano 1276. São Paulino, bispo de Nola. Santo Agostinho não era ainda mais que sacerdote, quando recebeu uma carta encantadora de suavidade, elegância, amizade e louvores, da parte de ilustre senador e cônsul romano, que, com a mulher, acabava de abraçar a vida monástica. A carta estava acompanhada de um pão bento, em sinal de união. No cabeçalho estava escrito: ao Senhor Agostinho, irmão unânime e venerável, Paulino e Teresa, pecadores. Tratava-se de São Paulino, nascido em Bordeaux, em 353. Contava uma longa lista de senadores na família, tanto do lado paterno como do lado materno. Seu pai, Pôncio Paulino, era prefeito do Pretório nas Gálias, e primeiro magistrado do Império do Oriente. A esta nobre nascença Paulino ajuntava um espírito elevado e penetrante, um gênio rico e fecundo, uma facilidade maravilhosa de exprimir-se. Cultivou tais predicados desde a infância, por um estudo assíduo dos diferentes ramos da literatura. Teve por mestre de eloquência e de poesia o célebre Ausono, que foi cônsul em 379. Foi elevado, jovem ainda às mais altas dignidades, e declarado cônsul antes de Ausono, seu mestre. Desposou uma espanhola chamada Tereásia ou Teresa, que lhe trouxe vultuosos bens, que era sobretudo distinta pelo mérito pessoal e pela piedade. Fez grande número de amigos na Itália, na Espanha e nas Gálias, onde havia exercido durante o espaço de 15 anos os seus raros talentos e a maravilhosa capacidade para a administração dos negócios, tanto públicos como particulares. Mas a morte de um irmão, as revoluções políticas que se seguiram ao assassínio do imperador Graciano, e mais ainda os entretenimentos que teve com Santo Ambrósio de Milão, com São Martinho de Tours, com São Victrício de Touen, com o Santo Delfim de Bordeaux, da mão do qual recebeu o batismo pelo ano de 380, deram-lhe gosto pelo retiro e inspiraram nele o desejo sincero de levar uma vida mais cristã. Enfim, encorajado pela mulher, retiraram-se ambos para uma pequena propriedade que tinham na Espanha e ocuparam-se unicamente de sua santificação, desde o ano de 390 até 394. Foi lá que perderam o filho único que Deus lhes havia dado. Enterraram-no em Alcalã, junto dos santos mártires Justo e Pastor. Desde esse tempo obrigaram-se, com sentimento mútuo, a viver em continência perpétua. Em breve, Paulino mudou o hábito, a fim de anunciar ao mundo a resolução de abandonar o Senado, os pais, os bens, e ir sepultar-se num mosteiro ou no deserto. Os bens deviam ser consideráveis, pois Ausono testemunhou o pesar que sentia de ver partilhar entre 100 pessoas diferentes os reinos de Paulino, seu pai. O santo vendeu todas as possessões e distribuiu o preço entre os infelizes. Abriu os celeiros e paióis a todos os necessitados. Não contente com aliviar os pobres da vizinhança, chamou-os de todas as partes para nutri-los e vesti-los. Resgatou uma infinidade de cativos e de pobres devedores reduzidos à escravidão por não terem o que pagar. Vendeu igualmente os bens da mulher, que não aspirava com menos fervor à prática da pobreza voluntária.
Tal ação foi louvada e admirada por todos os santos que se viam então na igreja. Mas as pessoas do mundo taxavam-na de loucura. Paulino foi abandonado por todos, mesmo pelos parentes escravos, que recusavam prestar-lhe os serviços mais comuns da humanidade. Auzono, seu mestre, que era cristão, mas apenas o suficiente para não ser pagão, queixou-se da transformação, por várias cartas em verso. O santo respondeu-lhe por diversos pequenos poemas transudando urbanidade delicada, onde lhe assegura que a sua conversão a Deus não fazia senão tornar mais íntima a antiga amizade. Todavia, em meio a essa censura geral, viu dois de seus mais ilustres amigos seguirem-lhe o exemplo. O primeiro foi Sulpício, o segundo Santo Aper, vulgarmente Santo Évre, que foi bispo de Tou. O propósito de Paulino, renunciando ao mundo, era ir passar os dias num ermo próximo de Nola, na campanha, e servir Jesus Cristo na tumba de São Félix, ser o porteiro da igreja, varrer o pavimento todas as manhãs, vigiar à noite para guardá-la, e terminar a vida no trabalho. Mas o povo de Barcelona, edificado com a pureza de seus costumes, apoderou-se dele no Natal de 393, e pediu com insistente calor que se tornasse sacerdote. Ele defendeu-se como lhe foi possível, e não consentiu na ordenação senão com a condição de que seria livre de ir para onde quisesse. Era contrário às regras da igreja, mas se passava por vezes por cima delas. Após a Páscoa do ano seguinte, 394, abandonou a Espanha para ir à Itália. Em Milão vivia Santo Ambrósio, que o recebeu com muitas honras e o agregou ao seu clero. Continuando a viagem, foi até Roma, onde melhor o recebeu o povo do que o clero. Alguns eclesiásticos e o Papa não queriam relações com ele. Paulino cedeu à inveja e retirou-se, mas escrevendo a seu amigo Sulpício Severo, não pode deixar de queixar-se. Talvez o Papa, que tinha muito zelo pela observância das regras da igreja, não achava bom que, contrariando tais regras, Paulino houvesse sido ordenado sacerdote sendo neófito leigo, e sem estar unido a uma igreja particular. Seja o que for, Paulino apressou-se em deixar Roma para dirigir-se a Nola, onde tinha escolhido o retiro junto da tumba de São Félix, que ficava a alguns passos da cidade. Haviam construído uma igreja sobre a sepultura. Ao pé da igreja havia uma construção muito longa de 2 andares com uma galeria dividida em celas, das quais Paulino se servia para receber eclesiásticos que iam visitá-lo. Do outro lado havia um alojamento para pessoas do mundo, e também um pequeno jardim. Muitas pessoas piedosas tinham se unido a ele, que formou então uma sociedade chamada Companhia de Monges. Todos se sujeitavam a uma regra, e praticavam diversas austeridades. Cada dia Paulino rendia a São Félix toda a honra de era capaz, mas tentava ultrapassar-se no dia de sua festa. Todos os anos lhe celebrava os louvores com um poema, que chamava de tributo de sua homenagem voluntária. Temos ainda hoje 15 desses poemas, o primeiro dos quais foi composto na Espanha. Paulino morreu em 431. Tinha sido eleito bispo de Nola em 409 e, nesse cargo, não procurou jamais fazer-se temido, mas amado de todos. Nos julgamentos, examinava com rigor e decidia com doçura. Conquanto houvesse distribuído tão liberalmente os bens, outrora, tomava grande cuidado dos da igreja para despendê-los fielmente. Dava a todos, perdoava, consolava, edificava uns pelas palavras, e pelas cartas, outros pelos exemplos. A reputação estendia-se-lhe por todo o império, e também entre os bárbaros. Feito prisioneiro dos godos, que devastavam a Itália em 410, disse a Deus com confiança: Não permitais, Senhor, que me torturem pelo ouro e pela prata, sabeis onde coloquei tudo o que me destes. Sua prece foi ouvida, os bárbaros não o torturaram, e também não os que haviam tudo abandonado por Jesus Cristo. Em seguida, nada mais tendo a dar, tornou-se escravo para resgatar os filhos de uma viúva, aprisionados na África pelos vândalos, depois de estes haverem devastado a campanha. Tinha idade, como se crê, de 78 anos, quando caiu enfermo de uma dor do lado, e como haviam desesperado da cura, 2 bispos foram visitá-lo. Sua chegada proporcionou-lhe tanta alegria,
que parecia ter esquecido a doença e, estando prestes a entregar a alma a Deus, mandou trazer diante do leito os vasos sagrados, a fim de oferecer, com os bispos, o sacrifício, para recomendar a alma a Deus e restituir a paz aos que havia separado do santo ministério, segundo a disciplina da Igreja. Após haver cumprido tudo com alegria, disse repentinamente, em voz alta: "Onde estão meus irmãos?" Um dos assistentes, persuadido de que falava dos bispos que estavam presentes, disse: "E ei-los." São Paulino replicou: "Refiro-me a meus irmãos Janeiro e Martinho, que acabam de falar-me, e que me disseram que vinham buscar-me." Ouvi a São Janeiro, bispo de Capo e mártir, cujas relíquias estavam então em Nápoles, e São Martinho de Tours, que lhe tinham aparecido. Em seguida, estendeu as mãos ao céu e cantou o salmo: "E elevei as mãos às montanhas", e terminou por uma oração. O sacerdote Postumiano advertiu-o de que devia 40 moedas de ouro pelas vestes que havia dado aos pobres. São Paulino respondeu sorrindo: "E meu filho, não te preocupes, encontrar-se-á alguém que liquidará a dívida dos pobres." Pouco depois, entrou um sacerdote vindo de Lucânia, enviado pelo bispo Exuperâncio e seu irmão Ursaco, homens eminentíssimos, que lhe trouxeram 50 moedas de ouro como presente. São Paulino recebeu-as e disse: "E rendo-vos graças, Senhor, de não ter abandonado e que em vós espera." Deu 2 moedas de ouro ao sacerdote que as havia trazido, e ordenou fosse o resto pago aos mercadores que haviam dado as vestes aos pobres. Caindo a noite, repousou até meia-noite, depois a dor de lado recrudesceu com violência, sem contar o mal que lhe haviam feito os médicos, aplicando-lhe fogo diversas vezes, inutilmente. Sofreu também muito de opressão do peito, até 1 hora da madrugada. Ao romper da aurora, segundo seu costume, acordou todos, e rezou as matinas, ou melhor, as laudes, como de ordinário, clareando o dia, falou aos sacerdotes, aos diáconos e a todo o clero, exortando-os à paz, ficando depois sem falar até a tarde. Em seguida, como que despertando, lembrou-se de que há tempo do ofício das lâmpadas, vale dizer, das vésperas, e estendendo as mãos, cantou lentamente: "Preparei uma lâmpada ao meu Cristo." Após algum tempo de silêncio, pela 4ª da noite, vale dizer 10 horas, todos os assistentes estavam bem acordados, foi a cela sacudida por um tremor tão grande de terra, que se prostraram a rezar atemorizados, sem que os que estavam fora do quarto de algo se apercebessem. Ele entregou a alma, e o semblante e todo o corpo pareceram brancos como a neve. Era o dia 22 de junho de 431, dia em que a Igreja lhe honra ainda a memória. As circunstâncias de sua morte foram escritas por um sacerdote chamado Urânio, que a havia presenciado. São Paulino, bispo de Nola, rogai por nós.